Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva agora no canal. Não esqueça de ativar as notificações. Uma quinta-feira de sorriso aberto. Foi uma grande vitória para cima do Corinthians, vamos falar sobre isso. Alex Teixeira e Souza assinaram um contrato, vamos falar sobre isso. Hoje tem a apresentação oficial com entrevista do Felipe Coutinho, vamos falar sobre isso. Mas tem algo que vai incomodar. Julgamento hoje da liminar. A 777 pode voltar ao poder. São 3 desembargadores que irão votar. Um parece ser bem favorável à manutenção do Vasco Associativo no poder. Faltam outros 2 votos e ele ratificar o dele. Você vai entender tudo aqui nesse vídeo. Antes, deixa eu rodar a vinheta. Vinheta rodada, torcedor. Felipe Coutinho hoje vai conceder uma entrevista coletiva na sede do Vasco, a festa programada para o próximo sábado em São Januário. Todos os detalhes serão revelados. O evento em São Januário no sábado vai começar às 11h11. O ingresso vai custar R$11. Tudo é número 11 por conta da camisa do Felipe Coutinho. Hoje ele vai falar com os jornalistas. Souza e Alex Teixeira já assinaram um contrato com o Vasco até o final de 2025. E eles precisam jogar bola, eles precisam provar para eles e para a torcida do Vasco que eles não estão chegando ao clube por conta apenas de um pedido do Felipe Coutinho. Eles vão precisar entregar. E eu acho que eles vão conseguir entregar. Outro assunto importante. Já vão falar do julgamento de hoje, hein? Outro tema importantíssimo, né? A vitória do Vasco ontem sobre o Corinthians. O Vasco é um time que não se entrega. Os jogadores do Vasco deixam tudo em campo. A gente sabe da deficiência técnica que o time tem. É visível, é muito claro. Mas hoje o torcedor vascaíno tem uma convicção. O time vai entregar tudo, vai deixar tudo no gramado. Vai lutar até o fim. Ontem foi um jogo duríssimo, dificílimo. Em alguns momentos eu até imaginei que ia ficar no 0-0 mesmo. Sabia? Já comecei a fazer contas na minha cabeça, se aquele 0-0 era muito ruim ou não. Mas o Vasco está se entregando demais. E o Vasco conseguiu uma vitória 2-0 para cima do Corinthians. O Vasco agora ocupa a 10ª colocação na tabela, está bem no meio. Chegou a hora da gente esquecer a zona de rebaixamento, torcedor. Com a chegada do Felipe Coutinho e de outros reforços, o Vasco precisa pensar em vaga na Libertadores da América. Não é nem Sul-Americana, é pensar em vaga na Libertadores. Por quê? Porque se você pensa em Libertadores e ela não acontece, vem a Sul-Americana. Tá ligado? Porque a Sul-Americana acaba sendo o presente de quem não conseguiu a Libertadores. Então vamos pensar em Libertadores. É vaga lá nas cabeças. Não podemos pensar diferente disso. Combinado? Eu acho que é justo. O Vasco pode não estar entre os 3, 4 melhores times do brasileiro, por enquanto. Mas ele também não está entre os 6 piores. Não tem 8 times melhores do que o Vasco. Não tem 6 times melhores do que o Vasco. Ainda mais com esse upgrade aí da chegada do Felipe Coutinho, tá? Que é um baita jogador. Já falei várias vezes sobre isso aqui, não vou repetir. Bom, mas tem um assunto chato para essa quinta-feira. Teremos o julgamento da liminar. Poderá devolver a SAF ao comando do Vasco. Está na cabeça de 3 desembargadores. O advogado doutor José Humberto, especialista em direito empresarial, fala bastante sobre este tema, está a par e neutro. Esclarece um pouco para a gente. Veja só, nós sabemos que a SAF do Vasco tem 2 sócios, ou
dois acionistas, um é a 777, outro é o Vasco Associativo. A 777 era controladora, mas por fatos aí que todos nós já conhecemos, possibilidade de insolvência da 777, divergência entre sócios, o associativo ingressou em primeira instância pedindo para que assumisse o controle dessa SAF, pedindo de forma liminar, uma decisão liminar. Foi deferido na primeira instância, alterou o controle da SAF, hoje é do Vasco Associativo, na figura do Pedrinho, que é o presidente do associativo. Perfeito. Essa decisão foi objeto de recurso, é o que está no tribunal. Quando chegou no tribunal, um juiz, que lá chamamos de desembargador, foi tiado, ele analisou o recurso da 777, no sentido de cassar essa decisão, suspender esses efeitos da decisão de primeira instância para devolver a ela, 777, o controle da SAF. Bem, o que irá a julgamento? Essa decisão do desembargador, que manteve em liminar recursal o Vasco Associativo no controle, ela pode ser combatida. Há um recurso para isso, chamado de agravo interno. Esse agravo interno, ele será objeto de julgamento no que toca a essa decisão liminar do recurso. E será decidida não só por esse relator, que já se manifestou favorável ao Vasco Associativo, mas também pelos outros dois desembargadores. O que estará em decisão é quanto a essa liminar recursal, que vai dizer o seguinte: olha, mantenho por hora essa decisão do juiz de primeira instância, Vasco Associativo no controle, ou reformo a decisão, transferindo o controle para a 777, como já estava anterior à ação judicial. É isso que será analisado. Esse julgamento, em regra, ele é virtual, mas será, ao que parece, de forma presencial. Isso dará oportunidade para que os advogados, tanto da 777 quanto do Vasco Associativo, possam se manifestar, proferir o que chamamos de sustentação oral, expor ali de forma oral aos desembargadores as razões do recurso. Vasco Associativo defendendo o seu lado, 777 também defendendo as suas razões. Então, logo proferida essas sustentações, o relator, que é quem ordena, vamos dizer assim, o processo no tribunal, proferirá o voto. Bem, o voto pode ser no mesmo sentido do que ele já decidiu quando o processo chegou ao tribunal, ou seja, de manter o Vasco associativo no controle dessa SAF. Pode ser que isso aconteça, né, para que ele mantenha uma linha de decisão. E será, então, dada a palavra para os outros dois desembargadores, que podem concordar ou discordar do voto desse relator. Vamos considerar que um ou os dois desembargadores votem favoráveis à manutenção, ao que o desembargador relator já decidiu, manterás o Vasco Associativo no controle da SAF. Vamos considerar que os dois demais desembargadores votem contra, teremos 2-1 favorável a 777, já alterará o controle da Vasco SAF para 777. Percebam que nós temos aí dois cenários possíveis no que toca a liminar recursal, ou manter o Vasco Associativo como controlador, ou alterar, né, nesse momento, para 777. Aí, mais uma vez, doutor José Humberto colaborando aqui com o canal, falando sobre esse tema que incomoda, embora eu tenha quase que a certeza, a convicção de que os desembargadores irão votar pela permanência do Vasco Associativo, representado pelo Pedrinho, no comando da SAF. Nem pode ser diferente. O Vasco está seguindo bem o trilho. E a gente sabe que a 777 não vai levar o Vasco a lugar nenhum. Mas eu entendo também que existe o lado de lá, que vai querer brigar na justiça, até por ter colocado muito dinheiro no Vasco, vai querer brigar na justiça para retomar o poder. Porque eu não sei, né? Eu acho que é melhor para a 777 continuar do jeito que está. A 777 deveria fazer o seguinte: eu vou continuar parceiro do Vasco financeiramente, mas você manda, hein? Que era o que tinha que ser. A gente só iria ver o dinheiro da 777. A 777 poderia até fazer bons negócios com o Vasco, mas ela não entende de futebol.
Então deixa para quem entende, que no caso é o Pedrinho. Bom, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, lembrando que de segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco, programa pra gente interagir melhor.